Ai, o perdão para o homem hétero, branco e padrão. Ele é tão simples, tão fácil e tão rápido, né? É incrível! Oi, gente, tudo bom? Então, estamos aqui com um vídeo sobre BBB. Eu achei que não fosse mais ter nenhum vídeo sobre BBB, mas não teve como, então estamos aqui. Não é um vídeo de sábado, é um vídeo de terça-feira, mas era importante esse vídeo sair hoje porque hoje é dia de paredão. E é um paredão que tá muito indeciso aí, toda hora muda, né? Quem é que vai ser eliminado nas pesquisas, então é um paredão assim que tá difícil de prever como é que vai acontecer. Então, pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo aqui com vocês, que eu acho que ele deveria ter saído até no sábado, né? Deveria ter saído até antes desse paredão, mas vamos aqui pontuar algumas coisas sobre Arthur, aquele cara chato, escroto, boy lixo mesmo, enfim, é sobre ele que a gente vai falar. E Pandora chegou cedo pra trabalhar. Nem vi quando ela subiu ali. Antes de mais nada, eu quero dizer pra vocês que possam ter chegado nesse canal agora que eu já fiz um vídeo falando especificamente sobre o Arthur, sobre a relação abusiva que ele teve com a Carla Dias. Você pode ver esse vídeo clicando no card aqui em cima, mas eu vou destrinchar aqui alguns pontos desse relacionamento, inclusive tocando em algumas partes que aconteceram depois daquele meu vídeo. Enfim, né? Vamos aqui falar sobre esse cara aí que tá ganhando o coração do Brasil depois de ter feito tanta merda. Inclusive que tirou o João, né? O João que... Gente, o João não cometeu erro nenhum naquele programa, mas saiu pro Arthur, né? Saiu pro Arthur. Enfim, vamos aqui comentar sobre esses casos absurdos que aconteceram envolvendo o nome de Arthur no Big Brother. E se você fizer parte da torcida do Arthur, calma, assiste o vídeo, depois você defende aí o seu ídolo. Até agora, nessa edição do Big Brother Brasil, nós tivemos muitos cancelamentos, muitas coisas absurdas que aconteceram dentro daquela casa, com pessoas fazendo coisas realmente complicadas, e falando complicadas, eu tô até usando eufemismo, porque eram coisas realmente desagradáveis de ver, coisas desconfortáveis, coisas que beiravam ali a criminalidade, né, que aconteceram dentro desse programa. E a gente viu, em resposta a isso, muitas pessoas sendo atacadas, né, muitos participantes ali dentro sendo atacados, e essa foi uma edição, assim, que tá tendo números absurdos de rejeição. A gente teve Nego Di com uma rejeição altíssima, né, batendo recorde de rejeição, e um pouco tempo depois a gente teve a Carol batendo o recorde do Nego Di, a gente teve o Projota, que também foi eliminado com uma porcentagem alta, a gente teve também a Lumena, que saiu com uma porcentagem elevada, não chegou a ser tão alta assim, mas foi uma porcentagem elevada. A gente teve a VTube agora, né, que saiu também com uma porcentagem muito alta, não bateu a Carol Conká, né, não bateu os 98 de Carol Conká, a VTube ficou com 96, mas ainda assim foi uma porcentagem bastante alta. E a gente teve a Carla Dias saindo também, que não foi com rejeição, não foi com uma porcentagem tão absurda, mas ainda assim a gente viu a Carla Dias saindo. E de todos esses que foram cancelados, a gente viu um fenômeno curioso acontecendo com alguns participantes. No caso, eu tô falando do Rodolfo e do Caio, e agora a gente tá vendo isso acontecendo com o Arthur, mesmo ele não tendo saído ainda. Talvez já tendo saído, dependendo de quão no futuro você tá vendo esse vídeo. Mas esse fenômeno que aconteceu foi o fenômeno da não rejeição, do público abraçando aquelas pessoas que antes estavam falando mal. E quando eu digo abraçando, eu não tô dizendo fazendo memes como estão fazendo com a Carol Conká, e nem dizendo volta mamacita de forma irônica, como a gente tem visto acontecendo no Facebook, no Twitter, em todo lugar desse tipo. Eu não tô falando disso. Eu tô falando realmente das pessoas gostando desses que saíram. Eu tô falando realmente das pessoas apoiando o Caio e o Rodolfo, coisa que a gente não viu acontecendo com os outros. E agora o Arthur, que era o mais odiado da edição, porque sim, em todas aquelas pesquisas de popularidade, o Arthur sempre estava em último lugar, até pouco tempo atrás. Agora, ele tá sendo um dos favoritos e tem muita gente querendo que ele ganhe o programa, tem muita gente querendo ele na final. Mas, por que será que isso aconteceu com ele? Por que será que ele conseguiu essa virada? Vamos aqui fazer um recapitula de tudo que Arthur Pico ele já fez nessa casa de desprezível. O Arthur entrou na casa com aquela estratégia batida de formar casal.
uma estratégia batida e que nem é uma estratégia muito boa, né? Porque ultimamente os casais que têm sido formados no Big Brother, eles só estão conseguindo ganhar ali um ranço por parte da audiência. Então é uma estratégia batida que não costuma ajudar muito, mas que é uma estratégia que o Arthur adotou. E não tem como dizer que ele não adotou essa estratégia, porque sim, ele adotou. Na primeira semana ele estava mirando na Thaís, ele queria muito ficar com ela, ele só falava sobre ela com os amigos dele ali mais próximos, né, com as pessoas que ele fez aquela primeira amizade. Ele só falava em Thaís o tempo inteiro enquanto ele queria ficar com ela. Mas a partir do momento que a Thaís beijou o Fiuk em uma festa, o Arthur começou a mudar de direção. E parou de falar na Thaís e focou em Carla Dias, que era a outra participante ali, que era tida como uma das mais bonitas da edição. Apesar de que nessa edição as pessoas eram todas muito bonitas, né? Muito bonitas mesmo. Mas aí ele mirou o alvo dele na Carla. Mudou da Thaís para a Carla. Deu flechadas ali na Carla, naquele Tinder deles. E ficou o tempo inteiro em cima, querendo ficar com ela. A Carla foi bastante relutante, porque ela ficou com receio dele estar realmente com essa estratégia de montar casal, já que antes ele estava afim da Thaís, né? Então a Carla ficou ali meio relutante, mas por fim ela acabou cedendo depois de uma briga absurda que deu na casa, com a Carol com ciúmes do Bill, lembra? Do Arcrebiano. Provavelmente vocês lembram disso, porque foi uma das festas mais icônicas que teve no Big Brother, né? Que, enfim, no final da festa tava todo mundo berrando e gritando e xingando e tal. E o Arthur, ele não se meteu nessa briga, né? Ele realmente não se meteu na briga, até porque a briga era entre elas, então ele não se meteu, ele só foi uma das vítimas da situação, né? Porque o nome dele foi envolvido na briga, enfim. Teve todo aquele rolo. E depois daquela briga, o Arthur ele começou a pensar em começar a dar em cima da Sarah. Ele chegou a comentar, né? Que ele iria começar a investir na Sarah porque a Carla não estava dando certo, ela não estava querendo ele. Só que acabou que nesse meio tempo, antes dele começar a de fato investir na Sarah, a Carla acabou cedendo e ficou com ele, né? Enfim, teve toda aquela ceninha lá na festa e a partir de então eles viraram um casal dentro da casa. E o Arthur conseguiu, enfim, realizar sua estratégia de montar um casal. Mas nesse meio tempo, antes da gente falar do que o Arthur fez com a Carla, é importante pontuar duas situações em que aconteceram ali na casa antes deles, enfim, ficarem. Quando o Arthur ainda estava ali querendo investir na Sarah, teve uma conversa dele com o Projota e o Nego Di, que foi aquela fatídica conversa onde o Nego Di comentou sobre dormir ali perto, do lado da Thaís e da Carla, né? Que ele disse que ele não conseguiria dormir perto delas porque ele iria colocar a flauta pra fora e tocar a flauta. Sim, ele disse que iria se masturbar na frente delas, eu tenho quase certeza de que vocês se lembram disso. Ele disse que faria isso, né? Enquanto elas estivessem dormindo, ele estaria se masturbando. Ele fez esse comentário que ele chama de piada. O Arthur riu muito desse comentário e disse que ele era bobo e tudo, e não viu nenhum problema naquilo, e ficou lá rindo da graça que o Nego Di estava fazendo, enquanto o Projota, sim, repreendeu o Nego Di. O Projota, ele falou que o Nego Di estava falando era errado, enfim, ele não concordou, ele deu pra ver que ele ficou bem desconfortável com aquela conversa, ele cortou o Nego Di, enquanto o Arthur estava rindo. O Arthur, que é o cara que estava apaixonado pela Carla, né, ficou rindo dessa situação onde o Nego Di disse que assediaria tanto ela quanto a Thaís, né? Porque, gente, se masturbar ao lado de alguém que está dormindo daquele jeito é assédio, tá? É assédio sexual. Ainda mais, enfim, pensando nessas pessoas e colado ali nelas. Nojento. E vale lembrar também que o Arthur participou da exclusão que fizeram com o Lucas, né? Todo mundo que fez aquela exclusão com o Lucas, que foi escroto com o Lucas, que foi psicofóbico com o Lucas, foi saindo na casa, né? Foi saindo de um por um, mas o Arthur não. O Arthur ele não saiu até então e, pelo contrário, ele conseguiu foi conquistar muito do público, mesmo ele tendo sido uma das pessoas super escrotas com o Lucas lá no começo e ter sido um dos que motivaram a saída do Lucas, né? Uma das pessoas que motivou que o Lucas desistisse do programa. Arthur também participou disso. Mas agora falando da Carla especificamente, que foram os piores momentos do Arthur, foram as coisas que ele fez com a Carla, né? Que, como eu disse, foi uma relação abusiva. O Arthur foi bastante abusivo com a Carla.
E não adianta alguém vir aqui defender falando que não foi abusivo, porque foi. A própria Carla reconheceu isso depois que ela saiu e foi assistindo as cenas, né, naquele programa com a Ana Maria, ela percebeu que o Arthur, ele realmente era abusivo com ela. As coisas que ele falava dela pelas costas, todas aquelas coisas, enfim, absurdas que ele fez. Mas que até então a Carla não estava enxergando. Mas, pontuando bem esses abusos, a coisa começou quando o Arthur não quis que a Carla... Mas, né, pontuando aqui algumas partes desses abusos, né, o Arthur, ele não queria que a Carla ficasse amiga ali das pessoas que ela já era amiga, ele queria que ela se afastasse dessas pessoas por serem pessoas que votavam nele, né, no caso, a Camila e o João, sendo que o próprio Arthur não se afastou da Carol Conká depois de toda aquela cena absurda que a Carol Conká fez em cima da Carla Dias, xingando a Carla Dias. O Arthur não se afastou da Carol Conká, mas ele queria que a Carla se afastasse dos amigos que ela já tinha feito até então dentro da casa, né? Contraditório e abusivo. Mas além disso, o Arthur também falava mal da Carla constantemente pela casa, né? Principalmente para o Projota, principalmente para as pessoas que eram mais próximas ali dele, né? Ele falava mal dela com o Projota, com o Nego Di, até o Nego Di sair. Ele falava mal dela com, às vezes, com a própria Carol, né, enfim, com a Lumena. Às vezes ele fazia uns comentários assim, falando mal da Carla Dias para essas pessoas. E ele não defendia a Carla Dias quando, por exemplo, Carol Conká e Lumena estavam falando muito mal dela, né? Ele não defendia ela. Em nenhum momento ele fazia isso. Inclusive, por vezes, o Projota, que era amigo dele, repreendia ele por ele estar falando umas coisas muito pesadas em relação a Carla. Então, né, até o Projota via isso, até o Projota achava errado, né? E o Projota era o super amigo dele ali dentro da casa. E depois de um tempo, principalmente pelo tanto que o Arthur falava mal da Carla, uma boa parte das pessoas que estavam dentro da casa começaram a também falar mal da Carla, começaram a enxergar coisas na Carla que não existiam, baseados no que o Arthur falava para elas, né? Porque o Arthur, ele reforçava, ele acabava reforçando esses pensamentos contra a Carla Dias. Porque a Carla, ela era uma pessoa muito querida, né? Muito fofinha, que ela, enfim, ficava bem com todo mundo. E aí as pessoas começaram a desconfiar muito dela e o Arthur só endossou isso. E em nenhum momento, quando as pessoas estavam falando mal da Carla Dias, o Arthur defendia ela. Inclusive chegou aquele ponto absurdo, né, de na hora da votação, o Rodolfo, enquanto líder, ter falado que iria votar na Carla porque ela não tinha lealdade nenhuma com o Arthur, e colocando como prova o colar do anjo que o Arthur tinha acabado de dar para o Projota, né? E naquele momento o Arthur não defendeu a Carla Dias de forma alguma. E nem no jogo da Discord que veio no dia seguinte, onde a Carla Dias foi extremamente atacada, né? Onde colocaram várias placas nela, falaram coisas super pesadas quanto a ela, debocharam do trabalho dela enquanto atriz também, né? Enfim. E o Arthur, ele ficava ali só calado, olhando aquela cena ali acontecendo e não falando absolutamente nada. E a minha gata acabou de miar, talvez vocês tenham ouvido isso. E foi a Laverne que não tá enquadrada, tá? Não foi a Pandora. Mas, enfim, né? O Arthur não fazia nada quando as pessoas estavam falando mal da Carla, quando as pessoas estavam atacando mesmo a Carla. Em nenhum momento ele a defendia. No máximo, depois ele conversava ali com uma dessas pessoas em off e falava alguma coisa positiva da Carla. Mas defendê-la mesmo ele não defendia. E ainda mais no ao vivo, né? Que é quando certeza de que o público todo tá assistindo. Aquele era o momento para ele defendê-la mesmo. E ele não defendia, ele deixava atacarem ela. Simplesmente isso. E isso é tão verdade que as pessoas votaram pra Carla ir pra aquele quarto, né, pro quarto secreto, justamente para que ela visse as coisas que o Arthur falava dela. Muita gente, inclusive, estava irritada com o Boninho por não colocarem VTs antigos do Arthur falando mal dela, né? As pessoas estavam torcendo muito para que ele fizesse o que ele fazia, né, falando mal dela enquanto ela estivesse ali naquele quarto para ela conseguir ver. Isso não aconteceu, a Carla voltou e ela, enfim, se ajoelhou, né, pro Arthur, teve aquela cena deplorável ali, né, dela se ajoelhando pro Arthur. E curiosamente isso fez as pessoas ficarem com raiva da Carla, ficarem com ódio dela, né, as pessoas elas começaram a atacá-la e querer muito que a Carla saísse justamente porque ela não terminou com o Arthur, justamente porque ela voltou com o Arthur, que era super abusivo com ela. E curiosamente, hoje em dia, tá sendo o Brasil que tá ajoelhando pro Arthur, né? O Brasil que está ali, ajoelhado e se declarando para o Arthur. Não mais a Carla Dias.
E ela foi tão julgada por isso, tiraram ela da casa por causa disso, e agora tá todo mundo aí fazendo a Carla. Complicado. Mas o ponto é que quando ela voltou desse paredão falso, né, ela começou a investir muito no Arthur, porque tudo que ela tinha de desconfiança dele sumiu, porque ela viu ele só falando bem dela quando ela tava fora da casa, né, quando ela tava ali naquele quartinho secreto. Só que o Arthur, ele só ficou legal ali com ela, só ficou bonzinho com ela durante pouquíssimo tempo. Porque passada uma semana, ele já tava falando muito mal dela de novo, né? Já tava com toda aquela picuinha, já tava tratando ela mal, já tava ignorando ela constantemente, né? E nesse ponto, né, quando o Arthur já tava ali tratando mal a Carla, ela acabou indo fazer uma prova do líder com a Juliette, que foi aquela prova da Gillette, né, que eles tinham que ficar correndo de um lado pro outro com a Gillette na mão e ficar fazendo um revezamento de Gillette, naquela Gillette gigantesca. E teve um momento ali que a Carla, ela desmaiou na prova, porque a Carla, ela tem hipoglicemia e provavelmente a glicose dela deu uma baixada e ela caiu e desmaiou. Eles já tinham terminado o percurso, né, quando ela de fato desabou no chão. E a Juliette saiu correndo pra ajudar ela, a Thaís também saiu correndo pra ajudar ela. A Juliette até falou pra Thaís não chegar muito perto, né, pra enfim não aglomerar em cima dela e tudo, né. E todos os outros participantes ficaram muito preocupados com a Carla, eles começaram a falar, né, pra dar água, pra dar sal, pra enfim, colocar as pernas dela pra cima, pra fazer um monte de coisa, enquanto o Arthur mal olhou pra Carla. O Arthur, aonde ele estava, ele continuou. E não era uma prova onde as pessoas elas tinham que ficar num ponto fixo. Não. Passou o circuito, eles poderiam levantar, eles poderiam ir beber água, eles poderiam até ir ao banheiro, né? O Thiago já tinha especificado isso. O Arthur não moveu um dedo pra ir lá ajudar a Carla, que tinha acabado de desmaiar, né? Ela passou, acho que foram uns 2 segundos assim, desmaiada, depois ela acordou. A Juliette foi lá, né, ajudar ela e tudo. Enfim, teve aquela cena horrível e o Arthur não fez nada, nada, né? Inclusive, depois de um tempo, a gente teve até outra prova em que ele nem foi falar com ela depois que ela terminou a prova, né? Ela foi uma das primeiras ali a sair da prova, ele não perguntou nada pra ela, ele passou por ela e pronto, né? Não esboçou nenhum tipo de preocupação com ela. Enquanto ela se mostrou preocupada com ele o tempo inteiro, quando o Projota saiu, ela ficou lá consolando ele, toda aquela coisa, e ele mesmo não deu a mínima pra ela, a mínima. Tanto que a Carla Dias chegou a terminar com ele, mais ou menos, né? Eles tiveram uma discussão ali na área externa, onde foi colocado um ponto que parecia ser o ponto final na relação deles. E a Carla, de fato, passou a agir como se eles não tivessem mais nada, porque ela tinha colocado um ponto final naquilo, né? Só que chegou uma festa e Arthur ficou bêbado nessa festa. E nessa festa, eu diria que foram as piores cenas que a gente teve de Arthur com Carla, porque ele ficou o tempo inteiro cercando a Carla, ele ficava indo atrás dela, ele passou uma parte da festa falando mal dela, né, por ela não ter ido atrás dele, e ele ficou indo atrás dela, depois que ele tinha passado ali de um determinado estado etílico, e a Carla, ela tava se esquivando, né? Ela tava se esquivando, aí ele foi e se declarou pra ela, né? Falou um monte de coisas ali pra ela ficou meio que sem entender. E depois o Arthur, ele saiu, bebeu mais e voltou pior ainda. Porque aí ele ficava agarrando ela, ele tentou forçar um beijo, né? Que ela não quis. Mas ele tentou forçar esse beijo, ele ficava agarrando ela, mesmo ela dizendo pra ele não agarrar ela. Ele chegou ao ponto de ter aquela cena no sofá super desconfortável, né? Em que ele puxou ela e tudo pra ela poder ficar ali com ele, e ela não queria, então ainda teve isso também, né? Ainda teve isso. Nenhuma das vezes, inclusive, que ela saiu, ele demonstrou estar realmente triste pela saída dela, então, gente, não tem como dizer que não, o Arthur foi sim abusivo com ela. A Carla percebeu isso depois que saiu, né? Então, ele foi abusivo, tá? Ele foi abusivo, não tem como defender. E além disso, o Arthur ele já tinha demonstrado ser agressivo algumas vezes lá dentro da casa, né? E continuou se mostrando agressivo. Teve até uma vez que ele tava falando que ele queria bater no Fiuk, né? Que quando ele tava fora da casa, né? Ele batia nas pessoas que alguns anos atrás ele era alguém que batia nos outros pra matar mesmo, né? Enfim, ele falava esse tipo de coisa, né? Ele teve essa fala.
que até a Poca ficou com medo dele. O próprio Projota também, né? Na época o Projota ainda estava na casa. O Projota também ficou muito assustado com aquilo. Depois o Arthur foi pedir desculpas e tudo. Mas essa fala do Arthur foi muito pesada. E a gente sabe que a história do Arthur é uma história pesada, né? Ele, muito novo, ele acabou indo morar na rua, né? Ele acabou saindo de casa, foi morar na rua. E para poder viver ali na rua, né, ele tinha que ser agressivo mesmo, porque ele tinha que defender ali o espaço dele, ele tinha que, enfim, fazer muitas coisas que para quem tá vivendo na rua, a situação pede, né? O mundo te molda para você ficar daquele jeito. Só que já tem um bom tempo que o Arthur não é mais alguém nessa situação, já tem um bom tempo que o Arthur, ele não tá mais morando na rua, ele não precisa mais ser agressivo desse jeito para poder proteger o seu lugar e tudo, né? Tanto que o Arthur, ele é professor, né? Hoje em dia ele é professor. Ele tá dando aula de CrossFit, ele já deu aula inclusive para crianças e tudo. Então, esse ponto da vida dele, onde a agressividade dele era justificável, passou já. Já passou, já tem tempo que passou. Hoje em dia não é justificável o Arthur ter esse tipo de postura. E ele já demonstrou inúmeras vezes ali ser agressivo. Ele nunca partiu para agressividade física com ninguém ali dentro, até porque se ele fizer isso, ele tá expulso do programa, né? Ele sabe disso, ele tem plena noção disso, mas ele é alguém agressivo, ele já demonstrou ser agressivo inúmeras vezes. Pouca já ficou com medo dele, o próprio Projota já ficou assustado com ele, Fiuk ficou com medo dele também, né? Mas o Fiuk a gente não leva muito a sério, porque o Fiuk ele faz drama com tudo, né? O Fiuk ele é muito dramático. O Fiuk realmente não dá pra gente levar o fato dele ter ficado com medo muito a sério, mas os outros participantes a gente pode levar sim. Até porque a fala do Arthur foi assustadora. Quando foi nessa semana ele tava dizendo que ele nunca bateu em ninguém, né? Então ele entrou em contradição, não dá pra saber qual das duas versões que ele contou é a verdadeira, né? Se ele batia nos outros pra quase matar os outros antes, ou se ele nunca bateu em ninguém. Pelos comportamentos que ele tem dentro da casa, né? Eu tendo mais a acreditar na que ele batia nos outros para eles ficarem muito machucados. Eu tendo mais a acreditar nessa primeira versão, até porque naquela época ele não se desmentiu depois, né? Ele não fez isso, então enfim, não dá pra saber. E é impressionante que depois de tudo isso, toda essa trajetória do Arthur, né, onde ele foi extremamente agressivo, onde ele participou de uma piada sexista com assédio, onde ele participou ali daquele dito gabinete do ódio, né, que eram as pessoas que estavam fazendo todas aquelas táticas de exclusão com o Lucas e com a Juliette, enfim, o Arthur participou de tudo aquilo. E o Arthur também foi extremamente abusivo no relacionamento dele com a Carla o tempo inteiro, né? Ele foi muito abusivo com ela diversas vezes. E é incrível que depois de tudo isso o Arthur esteja sendo perdoado, né? Porque bastou o Projota sair e passado um tempinho ali, né, o Arthur começou a ser uma pessoa muito querida pelas pessoas aqui fora. E isso se deve pelo fato de que ele não falou nada mais muito grave. Mas Projota saiu, Carla, que era com quem ele era extremamente abusivo, saiu, e ele ficou sem ninguém para confabular, ele ficou sem ninguém para falar mal ali das outras pessoas de uma forma absurda, porque ainda tinha o Rodolfo e o Caio, mas era diferente a forma como eles falavam da forma como o próprio Arthur falava. Então ele já não tinha mais alguém ali para ele confabular essas escrotices dele. E ainda assim ele teve alguns momentos de ser super escroto. Só que ele deixou de ser aquela pessoa tão odiosa como ele era antes, porque ele ficou sozinho ali na casa. E isso fez com que as pessoas passassem a esquecer absolutamente tudo aquilo, ao ponto de tirarem o João em um paredão que ele estava contra o Arthur. Isso foi algo muito absurdo de se ver, porque o João ele não fez nada de errado na edição. Ele não fez nada de errado. O João simplesmente denunciou uma situação de racismo que ele viveu, e as pessoas ficaram com raiva dele por ele ter denunciado a situação de racismo, ao ponto de tirar ele e deixar esse cara, que sim, fez inúmeras coisas absurdas ali na casa, e ficou no programa. Então é muito estranho ter visto essa movimentação, né? Eu consigo ver o porquê que essa movimentação aconteceu, né? Porque as pessoas não suportam ver uma pessoa negra denunciando que foi vítima de racismo, somado ao fato de que o Arthur já não estava mais fazendo nada muito grave por ter ficado isolado, por ter ficado sem companhia para essas coisas graves que ele fazia. Então eu entendo como que esse pensamento foi construído, né? Mas eu não consigo concordar em como esse pensamento foi construído.
E não consigo agora achar ok, tá vendo, um paredão onde tá tão indeciso, assim, quem que vai sair, né? Tem muitas pesquisas que estão apontando que o Arthur vai sair. As primeiras pesquisas mostravam que a Camila iria sair, né? Depois mudou, principalmente porque o Arthur teve uma fala no domingo que preocupou as pessoas, né? Porque o Arthur ficou muito irritado com o voto da Poca, né? Porque ele achou que a Poca poderia ter salvado ele do paredão e ela não salvou. Então ele ficou muito irritado com ela, eles tiveram uma discussão. E nessa discussão ele disse que ele iria sair porque a galera da Camila é a mesma galera da Thelma aqui fora. Essa fala dele deixou as pessoas muito confusas se ele estava querendo dizer que ele iria sair por ele ser branco ou se ele estava dizendo apenas que as duas têm as mesmas torcidas e como a Thelma ganhou na edição passada, ele acha que a Camila vai ganhar essa, né? Ficou um pouco confuso se ele achava que sairia por ser branco ou não. Então as pessoas começaram a ficar com muito mais raiva dele, né? Quem já tinha um pouco de pé atrás com ele ficou com os 2 pés atrás, vamos assim dizer. E ele começou a liderar ali as pesquisas, mas ainda assim com uma margem muito pequena de porcentagem. Algumas pesquisas têm mostrado que a Poca sai, outras que ele sai, e a Camila geralmente está ali bem próxima dele. E eu não consigo achar aceitável essa situação em que o Arthur tá conseguindo quase que empatar esse paredão. É muito estranho ver isso acontecendo. Mas, né, eu espero que ele de fato saia. Eu tô votando bastante pra ele sair. E vamos ver o que acontece nessa próxima eliminação aí. Mas e vocês? Eu quero muito saber o que vocês têm a dizer sobre todo esse fenômeno, né, do macho branco padrão ter sido perdoado, enquanto as pessoas de minorias não foram perdoadas, né, e algumas, inclusive, não fizeram nada de errado, mas estão sendo, enfim, odiadas a troco de nada, vamos assim dizer. Eu quero muito saber o que você tem a dizer sobre isso, então comenta aí embaixo o que você acha de toda essa situação. E se você for fã do Arthur, bom, comenta o que você quiser aí também. Pode me xingar se esse for o seu desejo, tá tudo bem. Engajamento é engajamento. E não se esqueça também de deixar aquele like caso você tenha gostado do vídeo, porque isso ajuda muito a divulgar o meu canal pelo YouTube, ajuda muito a disseminar aqui o meu trabalho, né? Ajuda a disseminar a transmissão pela internet, pelo YouTube. E se você quiser disseminar ainda mais, você pode copiar esse link e sair distribuindo em todos os lugares que você puder, nos seus grupos do WhatsApp, para os seus amigos no Facebook, no Twitter, enfim. Copiem o link, joguem em todo canto, porque assim a gente traz mais gente aqui para esse espaço que é o Transmissão. E se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!